A criação do mundo conforme o Gênesis. Olá a todos, tudo bem? Então, hoje nós vamos destrinchar o capítulo 1 de Gênesis. Esse capítulo ele passou despercebido para muitas pessoas que leem a Bíblia, que estudam há 5, 10, 15, 20 anos, pessoas que até já faleceram e nunca compreenderam esse capítulo. Hoje nós vamos ler aqui, versículo por versículo, e vamos ver como é que Deus realmente ele criou todas as coisas. Está escrito assim no capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então, aqui não significa que Deus ele fez assim, pim, 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 a terra apareceu lá toda perfeita. Não. Deus ele demorou para ele concluiu a criação em 7 dias, né? Incluindo o sábado, que era o dia de descanso. Cada dia ele criou uma coisa. Então aqui não quer dizer que no princípio Deus criou a terra, que ele já criou ela perfeita. Não, ele criou cada coisa em seu tempo. Versículo 2, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui a terra, ela ainda é um protótipo. Ela está vazia, ela não tem forma, ela está toda devastada ainda. Deus vai começar a dar forma, a pincelar a criação dele. E era só escuridão, não tinha luz ainda. E o Espírito de Deus estava ali. O Espírito de Deus estava sondando aquele lugar. E não significa que, por exemplo, o ser humano ele é feito de carne e espírito. Ele tem um corpo carnal e tem um espírito que faz ele viver. Então, da mesma forma, Deus ele tem o espírito dele, mas são a mesma pessoa. Deus ele estava ali, o espírito dele estava ali, eles são a mesma pessoa, só que Deus não é limitado igual nós. O espírito dele pode ir onde quiser e voltar, nós não. Se o espírito sair do ser humano, carnal, mortal, ele morre. Mas quando eu estiver face a face com Deus, o dia que eu estiver com ele, vou perguntar por que o espírito dele estava ali, sondando aquelas águas. E no versículo 3 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui que apareceu, ela não é o sol, porque o sol ele vai ser criado apenas no 4º dia, e aqui ainda está no 1º. Depois eu vou falar que luz é essa. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o 1º dia. Então no 1º dia Deus ele apareceu a luz e fez separação das trevas. Deus se agradou muito e o 1º dia se passou. Basicamente foi só isso que Deus fez, né? Versículo 5. Não, versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. Então Deus aqui ele vai criar um firmamento. O que é um firmamento? É algo que possa sustentar um grande volume de águas que estão em cima. Porque era só águas. Apareceu uma grande expansão, um espaço vazio e um firmamento para sustentar as águas que estão por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o 2º dia. Então no 2º dia, Deus ele faz a separação dessas águas. Era só água. Tudo era água. Apareceu a expansão, águas em cima, águas embaixo, e o firmamento para separar. Você já estudou algum dia na escola sobre esse firmamento? Não, ele não existe. Só existe na criação de Deus. Ele não existe na ciência moderna. Você nunca vai ouvir falar sobre esse firmamento. Mas aqui nas escrituras ele é real. Ele sustenta o céu para as águas de cima não se desabarem sobre os seres humanos. Versículo 9. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu.
Então, nas águas abaixo do céu, ele fez reunir uma porção de água que ele deu o nome de oceanos. Era muita água. São todos os oceanos hoje que existem. E uma porção seca que apareceu no meio. Provavelmente toda a Terra era uma ilha. E essa ilha ela apareceu ali, surgiu ali no meio do oceano. Basicamente foi isso. Deus criou os mares, a parte seca, que ele chamou de terra. E no versículo 10, Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que havia ajuntado ele chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. Então isso aqui eu expliquei, versículo 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies, e assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo suas espécies, segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então no terceiro dia Deus ele basicamente fez isso. Apareceu ali os mares, a parte seca que ele chamou de terra, e produziu vegetação sobre toda a face da terra. Deus ele começou a dar vida ao seu projeto. O terceiro dia se passou, no quarto, versículo 14. Deus declarou: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Então aqui Deus ele criou os luminares. Quais são os luminares que nós conhecemos? São as estrelas, a lua e o sol. Então Deus criou tudo isso no quarto dia. E eles são bem menores que a Terra, porque eles estão dentro do firmamento, eles estão por dentro. Eles estão abaixo das águas, eles estão no firmamento. Versículo 15. E que seja também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Versículo 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminar toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde, manhã, e esse foi o quarto dia. Então no quarto dia Deus criou todos os luminares, o sol, a lua e as estrelas, e tudo isso foi feito simplesmente para servir a terra. O sol, o único objetivo dele é servir a terra. O sol não é o centro do universo, a terra é o centro do universo, segundo a criação. A lua, ela foi criada para servir a terra, servir de sinais, de estações, marcar as estações e tempos. E as estrelas também, elas foram criadas para servir a terra. Aqui, no quarto dia, Deus, então, basicamente, ele criou todos os luminares da terra para servir a terra. Versículo 20. Esse Deus também: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu, e assim aconteceu. Então aqui Deus ele basicamente ele criou todos os seres aquáticos, né, baleia, tubarão, golfinhos, todas as espécies de peixes e todos os seres vivos que estão nas mais profundezas dos oceanos que o ser humano nunca conseguiu identificar, e também todas as aves. Deus criou basicamente aqui no quinto dia, e assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies, todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então isso aqui eu acabei de explicar. 22. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares,
que também as aves se multipliquem na terra. Então Deus ele deu a ordem para eles se multiplicarem e se fecundarem. E assim aconteceu. E o quinto dia passou. E agora vamos para o sexto dia que Deus fez. E Deus disse que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua própria espécie. Assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os animais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E Deus observou isso que era bom. Então, basicamente, que Deus criou todos os animais que se pode ver, que a gente pode ver. Os bois, os rebanhos, leões, girafas, todos os animais mamíferos, répteis e domésticos, Deus criou no sexto dia. E por último, ainda no sexto dia, para concluir toda a criação, Deus disse: agora façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, o ser humano ele foi basicamente a coroa da criação, porque ele recebeu a imagem e a semelhança do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, e esse será o vosso alimento. Versículo 30. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então basicamente Deus ele concluiu tudo no sexto dia, né? E no sétimo dia ele descansou, mas o sétimo dia ele faz parte de toda a criação, porque foi após a conclusão que ele descansou. Então essa foi a criação de Deus, a verdadeira criação de Deus, conforme muitos nunca conseguiram entender. No primeiro dia Deus separou a luz das trevas. No segundo dia Deus criou o firmamento e separou as águas de cima das águas de baixo, criou a expansão. No terceiro dia Deus criou os mares, a parte seca, né, aquele nome de terra, e tudo se frutificou. No quarto dia ele criou todos os luminares, sol, luas e estrelas. No quinto dia ele criou todos os seres vivos aquáticos. Tudo que é vivo que está no mar foi criado no quarto dia, inclusive as aves, todas as aves. No sexto dia Deus criou todos os seres vivos terrestres, mamíferos, répteis, e também criou o ser humano. Então, qual é o resumo da criação? Que Deus, os céus, tudo que está no céu foi criado para poder servir a terra. A terra ela foi feita para servir o homem, e o homem foi feito para servir a Deus, que retribui tudo aquilo que foi criado. Essa é a conclusão que eu tenho do livro de Gênesis, do capítulo 1. Espero ter ajudado. Que as suas dúvidas possam ter sido esclarecidas. Se você tiver alguma dúvida, escreva embaixo que eu respondo. E que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.